Oi pessoal, hoje falarei sobre Ricardo III, do histórico dramaturgo inglês William Shakespeare. Bom, vamos começar pelos aspectos físicos do livro. A minha edição é da LPM, a coleção Pocket deles, a coleção de bolso. É um livro pequenininho, vocês podem ver aqui, ele é um pouco menor que a minha mão, ele é bem portátil e tudo mais, em páginas brancas. E ele é muito bom porque eu senti uma edição bem completa aqui, por mais que ele seja pequenininho de bolso, ele é acompanhado de várias notas, ele tem mais de 60 notas para você se situar e pegar o contexto do livro. Ele também conta com uma parte introdutória, onde ele vai falar não só do Shakespeare, é uma introdução à persona do Shakespeare, como também ele vai explicar a Guerra das Rosas para você ter uma noção aqui. Nós temos uma árvore genealógica da dinastia Plantageneta, né? Que eram os Yorks e os Lancasters. Bom, para você que está bobeando aí, é o seguinte: esse livro aqui se passa no século XV e estava tendo a Guerra das Rosas lá na Inglaterra, que era a guerra entre os Lancasters e os Yorks. As duas famílias eram a mesma família, só que eram dois lados de uma mesma família. Acaba tendo uma crise de sucessão ao trono, eles entram em uma guerra civil, não uma guerra civil, digamos assim, mas algo bem diferente do que a gente é acostumado a ver hoje. E eles vão ali no melhor estilo Game of Thrones se matar pelo trono da Inglaterra, certo? Os Lancasters e os Yorks. A guerra se chama Guerra das Rosas porque os Yorks tinham como símbolo uma rosa branca e os Lancasters uma rosa vermelha. Bom, em questão editorial, tudo certo aqui. Realmente a LPM fez um trabalho muito bom. Ela é cheia de notas, tem uma parte introdutória para você não se perder. Eles vão dando contexto ao longo do livro. Então, em relação a isso, tudo certo, ótimo, show. Agora, em relação ao livro. Bom, esse livro aqui nada mais é do que o roteiro da peça escrita por William Shakespeare entre 1592 e 1593, certo? Todo mundo sabe que William Shakespeare não era um escritor de livros, e sim um dramaturgo. Então, eles simplesmente compilaram o roteiro da peça aqui. Bom, esse livro tem pontos altos e baixos, como todos os livros, mas ele é curioso, porque é o seguinte: ele vai ter algo espetacular, que são os diálogos. Os diálogos entre os personagens são extremamente rebuscados. A linguagem do livro é muito rebuscada, isso é importante dizer. Eu estava fazendo uma conta aqui e eu tive que pesquisar 39 palavras que eu realmente não conhecia, não fazia a menor ideia, para poder ler o livro, né? Porque o livro tinha mais de 39 palavras que eu... mais não, tinham exatamente 39 palavras que eu não sabia. Então, se você vai ler ele, você vai ter que estar do lado ali de um dicionário ou de um telefone para você poder pesquisar as palavras, porque realmente é uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem antiga. Então, muitas coisas você nunca vai ter ouvido falar na sua vida, talvez nem seus pais ou seus avós. Mas, enfim. Então, tem isso, é uma linguagem, assim, high society inglesa do século XV, né? Eles são literalmente a família real. E pode parecer um pouco chato, assim, falando, mas não é chato não, viu? Eu, pelo menos, não me incomodei com isso pelo excesso de classe, digamos assim, nas palavras, nas falas. Sinceramente, por mim, não é algo que deixa o livro chato, nem lento, nada disso. É tranquilo, você não vai esquentar a cabeça com isso. Mas, o que acontece? O livro, ele começa muito bem mesmo. Em 2 dias eu li mais ou menos ali umas 80 páginas desse livro. E parecia fenomenal. Ele estava entregando algo para mim muito incrível. Os cenários ainda não eram épicos, e nem ficam. Essa é uma parte ruim desse livro. As situações do livro, as situações da história não são épicas. O que salva são os personagens. Sim, os personagens e as relações entre os personagens. As situações mesmo você não vai ter nada de muito elaborado. Inclusive, eu acho que esse é um dos grandes defeitos do livro. Porque é o seguinte: o início começa super bem. Nós somos apresentados a figura do Ricardo III, né, que ainda não é Ricardo III, porque ele só ganha esse título quando vira rei. Ele ainda é apenas Ricardo, Duque de Gloucester, irmão do atual rei da Inglaterra, que na época era o Eduardo IV. E aí, ao longo do livro, acontecem várias coisas, ele vai fazendo várias tramóias, que eu não vou explicar detalhadamente para vocês não terem spoilers, não perderem a experiência do livro.
Mas o que acontece é que é o seguinte, no início você vê um período de paz entre a Guerra das Rosas. Tudo parece meio consolidado. Eduardo IV é um rei que, bom, por mais que não satisfaça todos, também não é um rei que muitas pessoas querem matá-lo, para falar a verdade, até aqueles que foram depostos, né? O Eduardo IV e o Ricardo e todos da família dele são de York, e eles acabaram de depor na história, né? Eles acabaram de depor o Henrique VI, que era o rei, que era da família de Lancaster. Mas aparentemente os Lancasters, por mais que estejam extremamente agoniados e chateados com isso, óbvio, eles aparentemente não têm planos para derrubar o Eduardo IV. Então parece que você tem ali uma relativa paz entre a Guerra das Rosas. E aí você é apresentado ao Ricardo III, né? Logo a primeira cena é um monólogo do Ricardo III. E você percebe o quanto que ele é um ser que possui avareza, egoísmo, maldade, inveja, tudo intrínseco a ele. Ele é um ser mau, né? Ele é um personagem que é descrito aqui como deformado, ou seja, a aparência física dele era extremamente horrível, pelo menos é o que diz aqui no livro, historicamente, né? Existem algumas controvérsias em relação a isso. Algumas pessoas dizem que o Ricardo III foi um rei normal, um rei até bondoso, algumas partes da história, e outras dizem que ele foi realmente esse personagem abominável do Shakespeare. Mas, bom, isso não importa, né? Essa é uma história, uma peça baseada na vida real, mas ela tem seus próprios elementos, obviamente, né? E aí você vê que o Ricardo é um completo canalha, um cara, assim, muito, muito mal, mas que tem uma oratória incrível, né? Você vê que ele é um cara que ele sabe persuadir as pessoas, ele sabe jogar o jogo político. E aí ele tá nesse caminho dele, na jornada dele, para virar o rei da Inglaterra. O início do livro é ele querendo virar o rei da Inglaterra. A partir do meio do livro, ele começa de fato a articular as coisas para virar o rei da Inglaterra. E ele acaba virando o rei da Inglaterra. Isso não é um spoiler, né? Tá escrito aqui, Ricardo III, todo mundo sabe que ele vira o rei. Mas a forma que ele vira rei é broxante, assim, desculpa, mas eu esperava um plot mais bem elaborado. É basicamente assim, pô, o Ricardo quer ser rei. E ele vira rei. Não tem uma dificuldade imposta no caminho, as dificuldades impostas são muito facilmente quebradas. Então fica algo meio, pô, sabe? Podia ter uma complexidade na história um pouco maior, assim. É política, guerra entre famílias, então dava para ser algo muito mais complexo a ascensão dele ao trono, porém não é. Bom, após o Ricardo virar rei, o livro se torna interessante novamente, né? Nós temos aí muitas coisas. Eu não quero entrar em muitos detalhes porque eu não quero estragar a experiência de vocês. Mas aí nós teremos uma reação ao Ricardo virando rei, e o final do livro é um pouquinho mais emocionante, mas ainda peca. Sinceramente, o livro tem um combate final que apenas é descrito, tal pessoa vive, tal pessoa morre, isso acontece, e é isso, fim da história. Não é assim, você não tem uma narração de uma cena, você não tem uma narração de uma batalha final bem elaborada, isso particularmente me desagradou bastante. Então, o que acontece? Um livro bom, passa de ano, fez ali seu dever de casa tranquilo, mas que peca na simplicidade da parte mais importante no roteiro, que é justamente a ascensão de Ricardo como rei da Inglaterra. Então, início promissor, meio decadente, final bom, e nada mais do que isso. Os diálogos trazem questões filosóficas, levantam inúmeras questões filosóficas e são realmente muito bons. É o que salva. Ver os personagens pensando, como eles pensam, as interações entre eles. As conversas são ótimas porque é um livro muito agressivo, né? Então tem muito ódio de muitas pessoas. Então as conversas são inúmeros xingamentos, só que xingamentos da época, então acaba ficando algo muito interessante. E é isso, gente. Não tem muito o que dizer. Eu diria que esse livro aqui ganha nota 6,5, porque ele começa muito bem mesmo, e decai muito essa questão realmente do rei Ricardo III assumir o trono de uma maneira tão simples. Doeu, viu? Foi bem decepcionante. Mas é basicamente isso. É um livro baratinho, então acho que vale a pena você ler, por mais que ele tenha alguns erros bem
bem graves, né? E é isso. Você lê, você consegue ler ele em uma semana. Eu li ele em uma semana e meia, mais ou menos. Terminei ele hoje de manhã. E é isso. 6,5. Passa de ano. Promete bastante no início, decepciona depois, por isso uma nota baixa. Se tivesse mantido o ritmo, sinceramente, dava pra ser um 8. Fácil, talvez até um 8,5. Mas é isso. Até a próxima, pessoal, e boa noite.